Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, um assunto de suma importância, né, assim como os outros, para a vida cristã, pelo menos para aqueles, né, que gostam de ter uma vida cristã correta, para aqueles que gostam de ter uma vida cristã, eu posso dizer, organizada, né? E para você também, que talvez pode se interessar por esse assunto. Nós vamos falar hoje sobre o jejum. E quero perguntar para você que está aí me assistindo, você é uma pessoa que gosta de fazer jejum? Você jejua? Você sabe como fazer um jejum? Você já fez? Você tem a prática, né, de jejuar? Como que é a sua vida em relação ao jejum? E eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, 16, a partir do versículo 16. Além disso, quando jejuardes, não seja como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Jesus aqui ele estava ensinando, falando sobre o jejum. O jejum virou, posso dizer, como se fosse uma moda, né? Virou moda as pessoas fazerem jejum por estética. Aqueles jejuns intermitentes, né? Não é errado fazer, não é errado você querer cuidar, né, da sua saúde, mas o jejum, o principal motivo do jejum é para matar a nossa carne, os nossos desejos carnais, os nossos pecados. Esse é o principal motivo do qual Jesus ele falou sobre o jejum. Existem até pessoas famosas, né, que fazem jejum por horas e horas para perder peso, para, né, conseguir chegar num corpo legal, do jeito que a pessoa quer, do jeito que a pessoa gosta. Mas o jejum que Jesus estava ensinando aqui é um jejum espiritual. E ele fala que quando a gente for jejuar, pra gente não ficar de semblante triste, caído. E ele estava falando aqui sobre isso porque aqueles hipócritas ali, aqueles fariseus que jejuavam, eles queriam que as pessoas soubessem que eles estavam ali fazendo um sacrifício. Eles queriam que as pessoas vissem neles, nossa, como é um homem de Deus, né? Como aquela pessoa, né? Nossa, está jejuando, nossa. E Jesus ele disse aqui que é pra gente fazer em secreto e pra gente não ficar de semblante triste. Lavar o rosto, né? É como se eles estivessem dizendo assim, ó, você vai jejuar, você escova os dentes, penteia o cabelo, não fica, né, de qualquer jeito, de semblante triste, porque você tá sem comer. Jesus estava querendo dizer, em outras palavras, isso. E o jejum, né, nós temos aí na Bíblia várias pessoas que venceram batalhas e guerras e que se aproximaram mais de Deus através do jejum, né? Moisés, ele subiu ao monte, ele ficou lá por vários dias, se não me engano 40 dias, no monte, falando com Deus em jejum. Ele não comeu e ele nem bebeu nesses 40 dias, mas quando ele desceu, o seu semblante resplandecia, porque além dele ter feito nele um jejum, ele estava ali falando com Deus, com o próprio Deus.
Nós temos o exemplo também de Esther, que proclamou um jejum de 3 dias, né, para que o Senhor desse vitória ao seu povo. E o Senhor deu vitória a Esther. Tem também o jejum de Daniel, né, que Daniel, ele escolheu se alimentar só de coisas saudáveis, né, vamos colocar verduras, legumes. Ele rejeitou os manjares do rei. E esse também é um tipo de jejum, um jejum parcial. E o jejum, ele é comprovado cientificamente que traz benefícios para o nosso corpo. Não só faz você perder peso, como traz benefícios para a sua saúde mental, para a saúde do seu coração, do fígado. Ele aumenta a imunidade, ele limpa o seu corpo de toxinas. Então, ele faz ali, é um combo completo. Eu falo que é unir o útil ao agradável. Porque quando você vai entrar em um jejum, é algo espiritual. Você tem que colocar ali algo espiritual na frente. E as outras coisas, né, vem como um benefício, como um combo, né? E jejuar, ele traz para a nossa vida a presença do Espírito Santo. Se você quer se aproximar mais do Senhor, através do jejum, você consegue. Se você quer se livrar de algum vício, através do jejum você consegue. Se você está precisando de algo da parte do Senhor, uma resposta, alguma coisa, o Senhor, ele pode te responder assim como ele fez, né? Com Esther e com tantos outros. Ele pode te responder, te dar o livramento, te dar a vitória através do jejum. Quando, algum tempo atrás, quando eu comecei a jejuar, eu comecei aos poucos. Comecei ficando na parte da manhã ali, e aos poucos eu fui aumentando as horas de jejum. Ficava até as 3 da tarde, daqui a pouco eu ficava até a noite, daqui a pouco eu já estava virando o dia. E foi aos poucos. E eu tive muitas experiências com o Senhor Deus através do jejum. Eu tive algumas experiências através do jejum. O jejum, ele é um modo de você adorar a Deus. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Tem que ser templo e morada do Espírito Santo. Então, quando você jejuma, você está cuidando desse templo. É como se você pegasse a vassoura aí na sua casa e fosse varrer a sua casa para tirar a sujeira. Depois você vai pegar, vai jogar uma água, vai limpar a sua casa, vai organizar a sua casa. O jejum, ele faz isso com o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. E há algum tempo o Senhor Deus, ele tem me despertado para isso, em relação à alimentação, a cuidar mais da alimentação, né? Então, ter uma vida jejuada, né? O que é ter uma vida jejuada? É você ter a prática de jejum. É você não ficar muitos dias, passar uma semana, 2 semanas sem fazer jejum, sem jejuar. Cristão autêntico tem que ter uma vida jejuada. Se você é uma pessoa que toma algum tipo de medicação, você é uma pessoa doente, você vai fazer o jejum de acordo com as suas necessidades, com as suas condições. E a alimentação, né? Já vou aproveitar, vou falar nesse vídeo. Alimentação. Muitos cristãos, muitas pessoas acham que pecar é só mentir, trair, se prostituir. Acham que pecar é você falar mal do seu próximo. Mas, através da sua alimentação, você também pode estar cometendo um pecado de não cuidar do tempo, da sua saúde. Pecado contra o seu corpo, né? E com isso você acaba trazendo malefícios para a sua saúde, né? Através da alimentação errada. A gente
esquece que, né, por algum momento parece que a gente se esquece que nós também temos que adorar a Deus com o nosso corpo. E não é só através de uma vestimenta, né, que a gente se preocupa também, que faz parte da adoração a Deus, mas por dentro, né, e a gente acaba trazendo malefícios para a nossa saúde, doenças que talvez poderiam ser evitadas através da alimentação, e não precisa ter um poder aquisitivo alto para você ter uma boa alimentação. Só de você se alimentar de comida de verdade, né, que eu falo isso, arroz, feijão, ali uma verdura, alguma coisa, você já está cuidando. Deixar um pouco de lado o açúcar, o carboidrato, glicose, outros tipos, né, de componentes que tem nos alimentos aí que fazem mal para nossa saúde. Fazer um propósito, né, de ficar alguns dias sem açúcar, ficar alguns dias sem algum alimento né, que prejudica a saúde. Então, isso também faz parte, né? Então, o jejum, ele também ajuda com isso. Ele também ajuda você a ter um equilíbrio na sua saúde. Ajuda você a ter um equilíbrio na sua saúde. A gente, junto com o jejum, a gente pode acrescentar o jejum, abster, né, de alimento. O jejum é se abster de alimento. Você pode acrescentar, incrementar no seu jejum uma caminhada. Você pode incrementar no seu jejum, ficar longe das redes sociais enquanto você está jejuando, porque não adianta você ficar sem comer, mas você passar o tempo todo em redes sociais, vendo vídeos e, né, não. O meu conselho é, quando você estiver jejuando, porque o Senhor diz, quando jejuares, né, se você jejuar. Então, é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou. Quando você for jejuar, ele não diz, se você for jejuar, não, quando você for jejuar. Você ficar longe de redes sociais, você pegar a Bíblia e ler durante esse período que você está em jejum, você tirar períodos de oração, então é um combo ali que você tem que colocar. E conheço pessoas que jejuam por vários dias sem comer, né, só na água. Jesus, ele jejuou, né, ele ficou no deserto. Ele jejuou 40 dias, ele ficou sem comer. A Bíblia não diz se ele ficou sem beber, mas sem comer ele ficou. 40 dias eu acredito que foi o tempo que o corpo dele aguentava. Porque quanto mais gordura o nosso corpo tem, mais tempo sem comer o corpo aguenta ficar. Então, se Jesus ele ficou 40 dias sem comer, foi o máximo, eu acredito, que o corpo dele conseguiu aguentar ficar sem. Então, provavelmente, Jesus era um homem magro já, né? E tinha pouca gordura no corpo. Tem uma história de um moço, de um homem escocês. Ele ficou 1 ano em jejum. Não foi um jejum espiritual, foi mais um experimento, né? Ele pesava ali, eu não me lembro, mas acho que mais de 200 quilos, se não me engano. E ele só se alimentava, nesse 1 ano, ele ficou se alimentando de café, chá e água. E no final de 1 ano, ele tinha perdido ali, né, com, claro, vários quilos, né? E a sua primeira refeição foi algo assim, eu posso dizer que até leve. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu vou ficar um dia sem comer, no outro dia eu quero comer. E não é assim. Quando você vai fazer um jejum de alguns dias sem comer, o primeiro dia é difícil. Quem não tem o costume pode se sentir mal, dor de cabeça, até dor no corpo. Você não dorme. Mas o segundo, o terceiro dia, quando vai passando os dias, o seu corpo meio que vai acostumando com aquilo ali. E esse homem, ele ficou 1 ano, né, provando então cientificamente que quanto mais gordura o corpo tem, mais tempo aguenta ficar sem comer. E o jejum, ele vai matar a sua carne, os desejos carnais. Quer se aproximar mais do Senhor? Faça jejum, jejue. Quer ter uma vida pautada em Cristo? Jejum.
Jejum, oração e leitura da palavra. São os três, a base, assim. E se você não tem essa prática, se você não pratica o jejum, faça um teste. Comece aos poucos. Comece ali levantando cedo, né? Se você não tem esse costume de levantar pela manhã, bem cedinho. Faça ali na parte da manhã, se abster do café da manhã, né? Daí depois você começa a ficar sem o café da manhã, sem o almoço. E você vai aumentando gradativamente. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência com Deus e você não vai querer mais parar. Fazer propósitos, né? O propósito de jejum é algo assim que não tem volta. Você começa e você não consegue mais ficar sem. Quando você começa a praticar o jejum, se você ficar uma semana, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito já começa ali, já se inquietar. É algo assim sobrenatural. Só quem faz, quem vive, sabe como é. Então, está aqui esses minutos, né, sobre o jejum. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários alguma pergunta, compartilhe, deixe o seu joinha e comece a praticar o jejum. Faça jejum. É muito importante para a nossa vida espiritual e também para o nosso corpo físico. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.